With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. E aí, Zoucas, tudo bem? Oi, pessoal. Então, sou Juliana, sou daqui de Curitiba. Eu conheci o Relatos do Além e eu tô amando. Eu sempre pensei em mandar vários relatos que eu tenho para algum canto e agora eu achei. Então, para começar, é o seguinte, eu convivi com a minha madrinha por anos, assim, eu cresci indo na casa dela, vivendo com ela. Passaram-se os anos, existe aquele afastamento, né, de quando você vai crescendo, você afasta um pouco de algumas pessoas, não por querer, mas pela vida mesmo, sabe? Você toma ali caminhos diferentes e passaram-se os anos. Eu cresci e acho que fazem 2 anos que ela faleceu. Ela teve um câncer ali que pegou ela assim de um jeito que ela morreu em poucos meses, sabe? Eu não lembro ao certo o que ela teve, mas eu lembro que foi algo assim que devastou ela. E claro, né, fica aquele sentimento que você se afastou da pessoa, mesmo ela morando perto de você. E aí, antes dela falecer, né, eu queria ali ver ela viva, né? Não ser aquele tipo de pessoa que vai só entregar flores depois que a pessoa morre. Então eu fui até o hospital, eu lembro que foi devastador pra mim ver alguém naquela situação, porque eu nunca tinha perdido ninguém, então foi a primeira vez. E é um sentimento horrível, horrível. E aí eu fui até o hospital, entreguei flores. Eu lembro que eu acho que a morte em si, ela é um silêncio. É um silêncio que você sente, sabe? Eu lembro que eu tava no quarto do hospital, ela tirou forças ali pra tentar lembrar de mim, porque ela tava esquecendo já de tudo. Ela morreu um dia depois de eu ter ido no hospital. Eu lembro que era um silêncio e só ouvia as folhas das árvores batendo, sabe? Era um dia agradável, assim, sabe? Mas aquela dor no peito, aquele hospital que eu sei que é um hospital que as pessoas vão ali pra morrer mesmo, sabe? Então foi triste ficar naquele hospital. Eu sou uma pessoa médium, então você acaba querendo ou não vendo coisas que você não quer ver, sentindo o que você não quer sentir. E eu tava lá com ela, fiquei várias horas conversando, pegando na mão dela. E aí voltei pra casa com aquele sentimento de, ok, missão cumprida, consegui ver ela antes da morte. E aí passou outro dia, eu tava com um sentimento triste, eu acordei triste, mas até então eu não tinha notícia, sabe? Até que eu soube do câncer dela na semana que ela faleceu. Então foi ruim, sabe? Aí amanheceu, eu acordei com aquele sentimento ruim, com aquele sentimento triste.
Aí vim trabalhar, eu trabalho no shopping, então no período da tarde ali eu tava fazendo minhas coisas normalmente. Aí voltou aquele sentimento triste, tá? Até então tinha passado. Aí voltou aquele sentimento triste e eu comecei a encostar assim na parede, pensar nela, pensando que acho que poderia ser ela, né? Até que eu tava num canto sozinha, não tinha ninguém na loja, só tinha eu. E eu senti uma mão no meu ombro. Eu olhei pro lado, assustada, pensando, nossa, quem é que colocou a mão em mim do nada? Só que eu tive a sensação que era a mão dela, porque era a mesma sensação de no dia anterior eu ter pego na mão dela, que a mão dela tava inchada, era uma mão pequena, mas grande assim pelo inchaço, sabe, grossa, e eu senti a mão dela no meu ombro. E eu olhei pro lado, não tinha ninguém, eu comecei a querer chorar, e eu mandei imediatamente mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, eu acho que ela foi. Eu acho que ela foi embora e veio se despedir de mim. Nisso, passou 2 minutos. Minha mãe mandou mensagem pra mim. Juliana, ela realmente faleceu. Agora. Eu soube agora por uma mensagem de uma vizinha que ela foi embora. Então, depois daquilo, eu fiquei devastada, né? Foi a primeira experiência, assim, de ter perdido alguém na minha vida. Então, eu me senti até então especial por ela ter vindo se despedir de mim, mas foi triste. Foi triste, foi devastador pra mim, mas teve ali um aconchego, sabe? De ela ter vindo se despedir de mim, dela ter lembrado de mim de alguma forma, de terem, em outro plano, né? No outro plano astral, terem liberado ela pra ir se despedir. Então, eu nunca vou esquecer aquela sensação daquela mão ali aberta no meu ombro, aquele sentimento de ela foi. Então, foi triste a semana toda, eu não quis ir no velório, até porque eu acho que a cena de ter visto alguém no hospital beirando a morte e depois ver uma pessoa morta, pra mim não dá. Então, foi isso, foi um misto de sentimentos, de uma despedida e de um adeus. De um adeus que eu não vou esquecer nunca mais. Então foi esse meu relato, espero que tenham gostado e é isso. Obrigada. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zoco, tudo bem? Meu nome é Laís Joyce. Hoje eu vim contar meu relato sobre uma história de uma boneca que eu ganhei quando eu era pequena. Tudo começou quando foi o Dia das Crianças. Minha mãe me levou no centro da cidade pra gente comprar o meu brinquedo. E no tempo, essas bonecas foi o auge. Saiu a boneca da Xuxa, Stephanie e Eliana. A minha era da Eliana. Quando eu vi, eu me apaixonei por essa boneca. Então minha mãe comprou, a gente foi pra casa e eu brincava todo santo dia com essa boneca. Tinha maior carinho por ela, penteava o cabelo dela e tudo. Só que quando foi depois de um tempo, essa boneca começou a me atormentar à noite. Toda noite ela descia de cima do guarda-roupa e ficava em pé me observando. Eu tinha meu quarto, minha mãe tinha um dela, eu dormia no meu quarto e todos os meus brinquedos ficavam em cima do guarda-roupa. E inclusive essa boneca. Então, quando eu escutava que ela estava descendo, eu já ficava em pânico. Colocava o lençol por cima do meu rosto e não conseguia falar nada. Nada. Eu congelava de medo. Coisa de criança, porque se fosse hoje, claro que eu não ia só ficar calada e com medo, né? Eu ia reagir, fazer alguma coisa, mas na época eu não conseguia fazer nada. Eu só congelava e minha voz não saía. E quando minha voz tentava sair um pouco, ela já corria rapidamente, pra ninguém ver. Era muito assustador. Ela ficava em pé, do lado da minha cama, e ela ficava me cutucando, tipo assim, querendo me acordar, sabe? Só que eu congelava, meu Deus, eu não consigo. Até hoje, quando eu falo, eu fico arrupiada. E eu falava pra minha mãe, né? Mãe, essa boneca tá ficando em pé, olhando pra mim. Me dizia, mulher, isso é coisa da tua cabeça, tu tá sonhando. E eu disse, eu imaginei. Se minha mãe não acredita em mim, eu, né, na minha cabeça de criança, eu imaginei o quê? Eu vou bater nela. Ela vai parar de me atormentar e vou bater nela. Então, amanheceu o dia, eu fui brincar com essa boneca e tudo.
como todos os santos dias, e bati nela. Puxei cabelo, mordi, maltratei mesmo a boneca. E quando foi de noite, meu pai saiu para um bar, ficou só eu e minha mãe em casa, e a gente jantou, tomei banho, minha mãe me botou no quarto para dormir, e eu fui dormir tranquila. Eu imaginando que ela não ia mais fazer nada comigo. E de repente eu escutei aquela zoada dela descer no guarda-roupa. Ela não se movia como uma boneca, ela se movia como uma pessoa mesmo. Ela não falava, até então esse dia ela falou, né? Mas ela não falava, ela só ficava em pé me observando. Mas quando foi nesse dia, ela ficou em pé, desceu, veio até mim e falou: hoje eu te mato. A voz dela era a voz de criança. Eu tremia, meu Deus, eu não conseguia falar nada. Então ela foi até a cozinha. O meu quarto ficava praticamente em frente à cozinha. E a luz era sempre acesa, porque eu não gosto de dormir no escuro. Até hoje, tenho 26 anos e eu não durmo no escuro. E também não gosto de boneca. Então ela foi, pegou a faca. E quando ela estava vindo, que eu vi que ela já estava chegando na porta do quarto, eu gritei. E nesse grito que eu dei, minha mãe correu bem rápido. Não deu tempo ela correr para cima do guarda-roupa. Então ela só caiu no chão e a faca caiu do lado dela. Quando minha mãe viu, ela ficou muito assustada, porque não tinha como eu subir em cima do guarda-roupa e pegar. Ela já viu que era coisa sobrenatural. E só tinha nós duas em casa nesse dia. E quando minha mãe viu a boneca no chão, ela só chutou a boneca, apanhou a faca no chão, me pegou e a gente se trancou no quarto dela. A gente ficou com tanto medo que encostamos até a cômoda na porta, com medo dessa boneca querer fazer alguma coisa com nós. E ficamos esperando meu pai chegar. Por sorte, graças a Deus, ele chegou cedo em casa. Assim, né? Cedo, digamos, porque às vezes ele já chegava no outro dia. E ele chegou, e quando ele chegou, eu fiquei com muito medo de minha mãe abrir a porta e a boneca matar ela. E quase não deixava minha mãe abrir, então ela abriu, a boneca continuou lá no mesmo canto, do mesmo jeito. E minha mãe falou pro meu pai o que tinha acontecido. E meu pai decidiu tirar a boneca de dentro de casa e colocou no muro, né? Minha mãe ia queimar essa boneca. No outro dia minha mãe ia queimar. Só que a minha tia pediu para dar para a filha dela. E minha mãe contou a história. Não é bom fazer isso e tal. E dar para ela porque aconteceu isso e isso. Mas mesmo assim ela insistiu. Porque na época essas bonecas eram muito caras. E ela queria e não tinha condição de dar para a filha dela e pediu. Eu acho que ela não acreditava muito, né? Acho que ela não acreditava. Então, assim foi feito. Minha mãe deu, mas até minha mãe dar, ela ficou lá no muro, no canto da parede, do lado do portão da saída da casa. E eu fui até lá fora, a gente ia sair, e do nada, de repente, o portão cai. Nossa, o portão caiu pra me matar mesmo, sabe? Só que quando eu escutei os estralos do portão, eu corri. Quando eu escutei aqueles estralos do portão fazendo pá, 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 eu corri, o portão caiu com tudo no chão. E o meu pai ficou abismado, porque como é que pode um portão daquele tamanho cair do nada, entendeu? Aí foi que meu pai disse, esse portão caiu do nada, isso aqui. A gente imaginou que isso fosse por causa da boneca, não sei. Acho que ela queria me matar de todo jeito. Então a gente deu a boneca, fizeram uma oração nessa boneca antes de entregar para a nova dona. Eu perguntei a ela também o que aconteceu com ela. Ela me falou de algumas coisas que ela lembra, né? Ela não lembra muito. Que eu acho que ela era menor que eu, era mais nova que eu. Ela disse que brincava toda noite, todo dia com essa boneca, dormia com a boneca, e até então a boneca não fazia nada, mas ela disse que depois a boneca começou a... Ela disse que a boneca se levantava, ficava sentada na cama, olhando para ela. E ela começou a ficar com medo, e isolou a boneca e deixava a boneca trancada dentro do guarda-roupa. Ela trancava. E ela começou a ter sonhos. O comportamento dela mudou, ela conversava com a boneca e a minha tia percebeu a mudança dela, né? Percebeu algo estranho. De manhã ela brincava, de noite ela ficava com medo. Então minha tia decidiu queimar, né? Então aí que foi queimada essa boneca. No caso ela me atormentou a minha prima também. Graças a Deus não aconteceu mais nada de grave. Hoje eu não compraria uma boneca dessa para minha filha. Não tenho coragem. Tenho medo até hoje de boneca. Muita gente não acredita, né? Muita gente acredita também, porque muita gente já passou por histórias parecidas com a minha, mas cada uma tem sua história de um jeito diferente. Essa é minha história, é real.
Minha mãe pode falar também, pode provar, entendeu? Ela tava comigo no dia e até então ela só veio acreditar quando ela viu mesmo a boneca no chão com a faca, que foi que ela chegou a acreditar em mim, porque ela não acreditava. Pensava que era coisa da minha cabeça, coisa de criança. Então essa é a minha história, como a de muitas outras pessoas. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas, boa noite. Bom dia, boa tarde, não sei. Espero que você esteja bem e quem estiver ouvindo também. Meu nome é Lucas, eu sou técnico de enfermagem. Eu trabalho na área há 9 anos e sempre à noite. Sempre trabalhei à noite. Eu vou contar uns relatos. Eu sei que tem muita coisa que acontece em hospital e afins, mas comigo foi meio que diferente. Foi uma pegada meio sete além e curioso, sabe? Porque a gente sempre escuta muito a história de espírito, fantasma, não sei o quê, mas essas coisas mexem comigo porque é o que mais me acontece. É uma falha na Matrix, é um déjà vu, o sete além de repente. Parece que eu tô em outro universo. Eu tenho muito essa sensação, muito direto. Eu vou contar uma recente que aconteceu esses dias. Eu fui dar plantão numa extra, né? Então não era minha equipe, não era ninguém que eu conhecia. Trabalho em UTI e a UTI aqui é enorme, né? Tem 40 leitos, corredores gigantes. E a enfermeira chegou pra mim e me disse que havia um paciente pro leito 726. Beleza. Quando eu tô passando no corredor, o quarto que tem esse leito, a luz já estava acesa e a televisão estava ligada. Então eu falei, meu paciente já chegou, já deixaram ele lá, né? Eu vou me apresentar. E eu fui entrando no quarto. E a primeira coisa que você vê quando você entra no quarto desses pacientes é a televisão assim na parede, né? E a televisão desligou. Eu falei, ele vai me dar atenção, né? Não sei o que, desligou porque eu tô entrando. E eu fui entrando, a visão foi abrindo assim, né, pra cama. E ninguém na cama. Aí a televisão desligou sozinha. Aí fui até o controle, a televisão ligou sozinha, no meio tempo em que eu tava caminhando até o controle. Aí eu desliguei a televisão com o controle. Ela ligou de novo. Aí eu respirei fundo, fui até a tomada da televisão e desliguei. Depois o paciente até chegou, queria assistir televisão, coitado. Eu falei, meu querido, tem que esperar a manutenção chegar, porque não tá conectando a sua televisão com a antena, né? Dei qualquer desculpa assim, porque vai que a televisão começa a acender e apagar lá, né? Enfim. Mas o hospital tem muito dessas coisinhas assim, né? Tipo, principalmente comigo. Eu nunca vi muita coisa pesada, né? Mas sempre tem algumas coisas inexplicáveis, né? Mas o que eu queria falar também uma vez, também esses dias, foi nesse ano. Eu fui numa consulta, né, que eu tinha, era uma consulta tarde da noite, no centro de São Paulo, na região do Anália Franco. E quem mora em São Paulo sabe que é muito trânsito essa região. E qualquer parte do que seja centro, né, é muita região, é muito um trânsito caótico, né. E eu moro em Ribeirão Pires, é uma cidade assim bem afastada do centro. Você pode dizer que é quase um interior, né. E a gente foi nessa consulta, beleza, 2 horas até chegar lá. Na volta já era de noite, né, 8 horas da noite, já saí do consultório umas 10, tava voltando e já pensando no trânsito. Quando de repente eu fui vendo, o GPS foi me mandando cada vez pra direita e as rodovias principais ficando distante. Quando a gente se deparou, a gente tava numa estrada que era só uma mão de ida e uma de vinda, né? E tudo ficando mais escuro, os postes já não tinham mais, aí tive que acender um farol alto. Passou um carro por mim, assim, o carro passou correndo. Eu falei, nossa, acho que aqui deve ter bandido, mano. Não acredito que o GPS me mandou pra um lugar assim, né? Porque GPS sempre manda você pra umas quebradas, às vezes, aqui, né? E não, de repente a gente foi observando que cada vez mais parecia que a gente tava entrando num outro universo. Porque não tinha mais casa, só tinha árvore, umas árvores enormes, que a copa delas fechavam assim em cima, se ajuntavam uma com as outras do outro lado da rua.
E o farol só iluminava assim, curva, e o tronco das árvores, sabe? Parecia que do nada ia aparecer um louco assim, matar a gente. Mas não aconteceu nada disso, tipo, é só a sensação mesmo de que a gente entrou num lugar totalmente paralelo da nossa realidade. E a sensação era de que eu tava no Sete Além. Eu até falei isso pro meu marido, eu falei assim, acho que a gente tá no Sete Além. E não tinha fim essa estrada. A gente ficou 1 hora dirigindo, assim, curva, umas placas estranhas, os troncos das árvores, assim, e de repente o céu abria um pouco, daqui a pouco já fechava. Passava alguns carros pela gente, assim, bem devagar, com farol baixo, e a gente super preocupado. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? Eu preciso sair daqui. Ainda bem que meu marido estava junto comigo. E nisso a gente foi dirigindo, quase 1 hora. De repente a gente conseguiu se localizar, né, mais ou menos onde a gente estava. E deu um alívio, assim, né? Mas a sensação de quando você percebe que você talvez não esteja no seu mundo é muito desesperador, né? E outra situação também que eu tive que foi, pra mim é relacionada ao Sete Além, né? Mas foi super boa essa sensação, porém diferente demais. Eu trabalhava em outro hospital, era em um pronto-socorro, era um hospital antigo, muito antigo. Já vários hospitais, nomes ali foram erguidos e depois tombados e veio outro nome. E nessa época que eu entrei, o hospital era novo, né? O nome do hospital era novo e o prédio muito antigo. E eu tava num pronto-socorro e aquela correria, né? Paciente chegando, vomitando, não sei o que, emergência, e tem que dar baixa na ficha e entrar no computador, relatar, correr atrás de médico, o médico que foi dormir e acordar e não sei o que, e pega o paciente lá na cadeira e pega o paciente no carro, o paciente caiu, não sei o que, sabe? Então a minha cabeça já tava assim há muitos dias cheia, a minha rotina tava pesada. Quando de repente teve um paciente que precisava de alguma coisa da farmácia. E a farmácia ficava no andar de cima do hospital, né? E eu fui buscar o que ele precisava. Era alguma coisa que não tinha no setor. E quando eu subi, falei, vou subir de escada mesmo, que é mais rápido. Não peguei o elevador. Durante o tempo que eu fui subindo a escada, foi ficando um silêncio. Eu falei, nossa, mas lá embaixo tá tanta gritaria, sabe? Gente gritando, criança chorando porque não quer levar a injeção, sabe? Chamando. E de repente foi ficando silêncio. Quando eu cheguei no segundo andar, tinha assim um clima como se eu pudesse passar o dedo assim no ar e eu fosse sentir aquela densidade. E um silêncio foi ficando cada vez maior. E eu cheguei assim no setor onde era a farmácia, que ficava num corredor, só que no outro lado tinha outro corredor que eu nunca tinha passado por ali. E lá no fundo daquele corredor, lá no fim dele, tinha uma luz acesa. E quem que tá aí essa hora, pelo amor de Deus? Já eram umas 2 da manhã. Aí eu fui indo assim devagar, andando, né? Aos poucos, só o barulho do meu sapato e mais nada. Quando eu cheguei perto dessa porta, que era uma luz, era uma porta de um banheiro que eu nunca tinha visto ali. E ele tava aceso. Eu entrei nele, né? Eu falei assim, nossa, deixa eu aproveitar que eu tô aqui, vou fazer um xixi, né? Fazer alguma coisa e ficar aqui um pouco. Entrei. Quando eu fechei a porta, aquela densidade que tinha, tudo acabou. Parecia que eu entrei num espaço que era um vácuo. Era um banheiro todo branco e diferente dos banheiros que são padrões, né, naquele hospital, que era grande, tinha cabine para 1, 2, 3 vasos, né, sanitários, a pia enorme. Não, era só um banheiro sozinho. Quando eu fechei, o silêncio ficou total. E ali eu comecei a sentir paz, sabe? Como se alguma coisa falasse pra mim, calma, respira, você precisa ter esse tempo aqui. E eu fiquei ali, tipo, uns 20 minutos, juro pra você, uns 20 minutos. Só sentado, só em paz, no silêncio, aquele banheiro todo branco. Parecia que eu tava no céu. Cara, aí eu falei assim, agora eu vou voltar. Aí saí, apaguei a luz, peguei o que eu tinha que pegar na farmácia, desci pro pronto-socorro. E aí já começou aquela gritaria, não sei o que. E eu falando pras minhas amigas, né? Gente, eu encontrei a paz. Vocês não têm noção.
Foi assim que aconteceu. E todo mundo falou, meu Deus, eu preciso encontrar a paz também. Mas quem disse que as meninas tinham coragem de ir lá no banheiro, no andar de cima? Ai, mas foi assim, muito diferente. É uma coisa que me deixa assim, cabulado, né? Impressionado. Essas coisas diferentes, assim. Mas é isso. Zoucas é uma coisa simples, mas foi isso. Um beijo, um abraço pra todos. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas. Olá, ouvintes do Relato do Além. Meu nome é Luciane, moro em Minas Gerais. Sete Lagoas é a minha cidade, né? Estou aqui, né? Primeiro, para parabenizar pelo podcast Relatos do Além. Sensacional. Sensacional. Foi maravilhoso ter descoberto esse podcast no Spotify. Até então, eu achava que eu não era normal por tudo que eu vivia, chamada paralisia do sono, que eu tive por alguns anos. Mas hoje eu vou relatar aqui umas coisas que eu vivi no natural mesmo, com olhos abertos, acordados, né? Isso começou na minha infância. Por volta dos meus 9 anos eu perdi meu pai, né? E éramos 6 irmãs e 3 irmãos. Hoje somos 8. Um já é falecido. E eu fui uma criança muito ativa, muito arteira, né? Assim dizer. Gostava demais de fazer as famosas artes, né? Como dizia minha mãe, menina levada. Precisava da varinha da correção quase todos os dias. E eu não sei se eu nasci assim, com alguma coisa diferente, ou se eu tenho um chamado especial, como tempos mais tarde me diziam que eu era médium, que eu tinha que desenvolver, mas eu nunca quis isso, que a minha família sempre foi religiosa, minha mãe sempre foi evangélica. Então eu não atinei para esse lado dessa espiritualidade, embora sempre fui muito perturbado por essas coisas. E por outro lado, na minha infância eu gostava muito de invocar. Eu gostava de desafiar o além, gente, vocês não têm noção, quando via um redemoinho e a gente jogava alho no meio do redemoinho para ver o Saci tocando viola. Imagina se a gente visse, minha irmã e eu, né? Nós éramos 6 e a gente brincava no quintal, onde a minha mãe morava, era um quintal de terra, era um loteamento novo aqui, né? E 360 metros era um quintal muito grande para a gente que era criança, né? Muito bom, muita terra, muitas árvores, um quintal que, se a gente for colocar na imaginação hoje, dá até um certo arrepio, né? E a gente fazia muita arte, como eu dizia, eu gostava mesmo de invocar o além, embora de noite eu dormia enroscado no pé da minha mãe, de tanto medo, mas eu não deixava durante o dia de fazer minhas tentações, né? Então, e a primeira coisa sobrenatural que eu vivi na minha infância foi uma certa noite de lua cheia, né? Tava uma lua muito bonita, não tinha luz lá no bairro onde a gente morava. Foi em 85, isso, estava com uns 9 anos. E a minha mãe chamou a gente para poder ver a lua, né, pela porta do quintal, não era a porta que dava para a rua. Como eu falei, era um loteamento novo, a gente não tinha muro nas casas. Na rua da minha mãe mesmo tinha vagamente 5 casas, ocupadas por 5 famílias, né, sendo a mais povoada. Eram 3, né, que era da minha mãe, que teve 9 filhos. Tinha uma vizinha lá que tinha 8, né, e uma outra vizinha que tinha 12. Então era muito menina, a gente era muito atentado mesmo. A gente fazia levadeza do Arco da Velha, mas era umas levadezas saudáveis, né, gente, umas brincadeiras assim, coisa daquela época da nossa infância raiz, né. Então nessa noite tava lua cheia, tava um escuro lá na rua daqui, só a luz da lua clareava. Então era mato de um lado, mato do outro, mato no fundo, porque as casas dos vizinhos eram distância assim, de 2, 3 lotes um do outro, que era o loteamento ainda não tinha sido totalmente civilizado. E a minha mãe chamou a gente para poder ver a luz. Gente, vocês não acreditam não, quando a gente saiu lá no fundo, tava só minha mãe e nós, as 5 meninas. Eu tenho uma irmã mais velha, mas ela já estava com seus 14, 15 anos, ela já ficava mais trabalhando fora. Naquela época se contratava muito meninas para poder trabalhar e dormir no serviço, né, na casa de família. E estava lá, meus irmãos tinham saído, né? E quando a gente saiu no fundo do quintal, vocês não acreditam não, gente, tinha um fogo no mato, um mato verde. Era aquelas moitas de cipó, muito mato que tinha no lote do fundo. Tinha um fogo enorme lá, na cerca de madeira mesmo, que era cerca de arame farpado com madeira, com arame farpado e aqueles troncos, né, de madeira, que era o que
dividir os quintais, né? Vocês não acreditam, não. O fogo, a altura do fogo que estava nessa cerca. E o mato estava verde. O mais impressionante disso é que o mato estava verde. Então tinha um fogo assim que era... Ele passava de cima do último arame farpado. Ele passava por cima disso. A altura dele alcançava. Existia um fogo menor do lado. E a chama era tão real que ficava aquele fogo amarelo no meio dele, um pouco azul, vermelho, igual um fogo, como se você tivesse feito uma fogueira ali. Mas o arrepio na pele, o disparar do coração, vocês não fazem ideia do medo que nós tivemos. Minha mãe ficou imóvel, intacta. Eu entrei debaixo da blusa da minha mãe, literalmente. Eu puxei a blusa dela, entrei debaixo da blusa dela, fechei os olhos, né? E na hora que eu abri o olho, o fogo ainda estava lá. E minha mãe imóvel ali, sem falar nada, que eu acho que ela também sentiu muito medo, né? Aí, do nada, esse fogo caminhou para o meiozinho do lote, lá para o meio do lote. E apagou, sumiu. Não tinha fumaça, não tinha cheiro de queimado, não tinha nada. Essa foi uma experiência sobrenatural que eu vivi, e minha mãe e minhas outras 4 irmãs, né? Sendo uma mais velha que eu e as outras mais novas, né? E todas nós presenciamos aquilo. Ninguém entendeu aqui, gente. Nós ficamos mais de uns 5 meses sem pôr o pé no fundo do quintal. Aquele lote enorme, bonito, maravilhoso. Aquela terra vermelha que a gente amava brincar ali, gente. Vocês não têm noção, não. O medo foi tão grande que se estendeu, né, por mais ou menos uns 6 meses sem a gente brincar. A gente ficava só dentro de casa. Porque o impressionante é que quando amanheceu o dia, gente, não tinha nada queimado. O mato continuava intacto. O mato continuava verde ali, sem nada, nenhum sinal de que houve um fogo ali. E a gente comentou muito sobre isso, contando com nossos irmãos e tal. Eles falavam que era a mula sem cabeça e tal. Eles gostavam muito de fazer medo na gente, essas coisas, mas ninguém nunca soube explicar aquilo. Foi uma coisa realmente sobrenatural, né? Uma coisa que foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive, né? E impactou muito a minha vida, marcou, eu tive muito medo. Depois, com o passar do tempo, a gente esqueceu aquilo e voltou a brincar no fundo do quintal, é claro. E durante um certo tempo eu não tive mais nenhuma experiência, não. As experiências que eu mais tive foi na paralisia do sono, que eu vou voltar aqui numa outra oportunidade para poder estar contando. E a segunda história do irmão meu, né, o Júnior, ele já é falecido, infelizmente, né? Ele gostava de sair, igual eu falei para vocês, não tinha energia elétrica no nosso bairro naquela época. E ele era um rapazinho novo ainda, né? E ele ia lá pro bairro vizinho, né? Descia a rua e ia pro bairro vizinho, que era na casa do amigo dele, que era a casa do Sr. Raimundo. Ele era muito amigo dos meninos do Sr. Raimundo. E Sr. Raimundo era um homem que mexia com a espiritualidade. Dizem que ele era benzedor e tal, né? E ele, certa vez, falou pro meu irmão, para ele não ficar voltando, né, tarde da noite, que uma hora ele ia ver, né, alguma coisa ali no caminho de volta para a casa da minha mãe. Aí, certa noite, era quaresma, não me lembro, né? Não sei precisar o ano certo que era, mas eu me lembro nitidamente que eu acordei com os gritos do meu irmão. Ele já veio gritando lá de baixo. Ele voltou, né, à rua, igual eu falei para vocês entenderem, o bairro vizinho tinha que descer a rua para chegar, atravessar uma avenida, e ele descia uma outra rua bem extensa e chegava na casa do Sr. Raimundo, que ele chamava de Sr. Raimundo da Grota, porque era um baixadão mesmo, e a casa dele era lá no fundo do barrancão mesmo. E ele subiu, quando ele estava chegando na rua da casa da minha mãe, aí ele falou que viu um bezerro passando na frente dele, gente, mas o bezerro não tinha carne, nem pele, nem nada. Ele falou, gente, era um bezerro era um esqueleto de um bezerro. Dava para ver que era um bezerro mesmo, mas era só o esqueleto do bezerro. Vocês não acreditam tanto que esse menino gritou, né? Ele subiu gritando, mãe, mãe, todos nós acordamos, né? Inclusive até os vizinhos, só que naquela época o temor era muito grande, ninguém saiu lá fora para ver o que era. No outro dia de manhã todo mundo reuniu para poder saber o que era. E até hoje também ele não sabe explicar o que foi que aconteceu, que ele viu esse esqueleto atravessando na frente dele. Não fez nada com ele, mas causou um pânico insuportável. E
Esse foi o relato que aconteceu com meu irmão, né? Ele contava até os últimos dias que ele viveu, que a gente conversava, e ele ainda contava a história nitidamente, né? Ele teve outras experiências que, para não ficar muito extenso o relato, eu não vou contar aqui. Vou contar agora um relato de uma vizinha nossa lá também, né? Eu morava ali na divisa dos 2 bairros. E como eu falei, era poucas pessoas no loteamento, a gente acabava que todo mundo era muito amigo, né? Essa senhora faleceu no ano passado, né? Ela viveu até o ano passado e a gente sempre teve contato. A dona Noemi. Meu pai, então, tinha morrido no dia 1º de janeiro de 85. E quando foi por volta do mês de março, tem uma pedreira aqui na nossa cidade, que na época da minha infância, em 85, essa pedreira era perigoso demais atravessar ali. Mulher não atravessava ali sozinha, porque era a pedreira de um lado, que é hoje uma avenida, né, bem movimentada, mas ainda deserta até hoje por causa dessa pedreira. E tinha, onde hoje é casa, era mato puro, e no meio desse mato tinha um trio para a gente atravessar do bairro Esperança para o nosso bairro. O que aconteceu? Ela falou que já era por 6 horas da tarde, ela estava voltando da escola onde ela trabalhava, e ela parou no início desse trio. Falou que ficou com tanto medo de atravessar que ela falou não sabia o que ia fazer. Naquela época não tinha telefone. Aí ela começou a falar com Deus, né? E para enfatizar que ela sempre foi evangélica, né? Não falar que ela tentava, né? Ficava invocando espírito, que ela estava mentindo, né? Ela é uma pessoa muito sincera, que até os dias que ela morreu, nunca vi falar sobre ela ter prejudicado alguém ou que ela tenha feito mal para alguém. Ela era uma pessoa muito sincera, né? Então é uma coisa que não dá para duvidar do relato dela. E ela falou que ela parada ali no início do trio e escurecendo e não aparecia ninguém, e até então ela não estava sabendo que meu pai tinha falecido, né? E que minha mãe era muito imatura naquela época, meu pai morreu em Três Marias e muita gente daqui não ficou sabendo, sabe? Aí o que aconteceu? Já tinha 3 meses que meu pai tinha falecido e ela não estava sabendo ainda, porque ela morava na divisa do bairro. E a gente tinha contato porque as filhas dela vendiam suquinho na rua e tal. E depois que o bairro foi povoando, mais o contato da gente aumentou, né? Mas como era muito deserto o bairro, a gente tinha contato periodicamente. Então ela não sabia ainda da informação que meu pai tinha morrido. E ela falou que ela está lá em pé, naquele trilho, sem saber o que fazer, pedindo a Deus, né, o que ela ia fazer. E de repente ela falou assim, o Baianinho, como era conhecido meu pai, ela contou pro marido dela, Baianinho, apareceu lá. Eu dei graças a Deus que o Baianinho chegou e atravessou comigo a pedreira, que era de um bairro no outro, né, uma caminhada assim de 15 minutos mais ou menos. Aí ela falou assim, ele foi falando comigo sobre o loteamento lá, que ele morava, quem tinha vendido era a Caixa Econômica naquela época, que estava tudo muito enrolado, que não tinha muita solução, que o negócio do governo era coisa enrolada mesmo. Gente, ela foi, quando chegou ali na esquina, ela desceu para poder ir para a divisa do bairro e meu pai subiu para a casa da minha mãe. E ela não olhou para trás, não viu mais nada. E ela chegou e relatou isso para o esposo dela, né, que graças a Deus que o Baianinho tinha passado ali e atravessou com ela a pedreira. Os dois vieram conversando ali. Aí, quando o marido dela falou, quem? O Baianinho? Já tem 3 meses que o Baianinho morreu. Ela disse que ela falou que ela perdeu o chão, ela ficou amarela, ela não sabia o que fazer. Não dormiu aquela noite. No outro dia de manhã, me lembro como se fosse hoje, ela chamou na casa da minha mãe e foi lá ter certeza que meu pai tinha morrido. E eu me lembro que eu estudava de manhã, né? A gente estava se aprontando para ir para a escola, a gente entrava às 7 horas da manhã no colégio. E ela teve que sentar lá no chão, lá do alpendre da casa da minha mãe, porque ela passou mal, quando a minha mãe confirmou que meu pai realmente já tinha falecido há 3 meses. Ela perdeu o chão, porque ela falou assim, eu tenho certeza absoluta que o Baianinho atravessou a pedreira comigo. Gente, aquela noite eu também não dormi de medo, né? Eu sempre fui uma menina muito medrosa, até hoje eu ainda tenho certos medos, né? Porque mexer com coisa do além, né? É bom a gente estar aqui e eles lá, né? Que duvidar que eles existem, eu não duvido que o além existe e que eles
de alguma forma entra aqui, né? Mas eu tenho muito medo. Essa noite eu não dormi, mas ela, até os dias que ela viveu no ano passado, 2022, que foi os últimos dias de vida dela, ela ainda relatava que ela atravessou a pedreira com meu pai após ele ter morrido há 3 meses. E esses foram meus relatos, né? Eu espero que eu possa ter contribuído aí, né, com o podcast Relatos do Além, que é maravilhoso. E uma outra oportunidade, como eu falei, eu vou dar voltando aqui para mim poder contar o que eu vivi na paralisia do sono que eu tive durante alguns anos da minha vida. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Você que mandou as suas mensagens, seus relatos hoje, muito obrigado. E você que ficou com a gente, não desistiu, trocou de fralda no meio do relato, que eu sei, é o nosso pit stop, né? A gente troca de fralda e continua a ouvir. Muito obrigado aí pela coragem também. E dizer pra vocês que eu já estou em terras brasileiras, já estou aqui visitando papais, parentes, amigos, aqui em Pindorama, né? Aliás, quem não sabe, Pindorama é o nome do Brasil antes de se chamar Brasil, né? Que foi o nome dado pelos indígenas. Então, tô aqui em Pindorama já para encontrar com vocês também. Muito possivelmente agora no mês de maio de 2024, a gente vai fazer um pequeno encontro do além e tentar materializar. Porque até então você sabe que vocês para mim são todos virtuais, né? Tudo acontece aqui no computador. Vamos ver se a gente consegue finalmente materializar esse encontro e se ver no mundo real, poder se abraçar, contar nossas histórias de terror ao vivo. Ia ser bem legal, né? Então fica ligado lá no nosso Instagram, que eu vou colocar as datas lá, vou postar. E também muita gente perguntou onde estava o vídeo do Caio, lá do nosso relato passado. Eu postei lá no Instagram e o nosso amigo Jorge Ueso, nosso detetive virtual, fez uma análise muito legal. Então dá uma conferida lá. Então é isso. Muito obrigado. Se você quiser mandar um recado, mandar um relato pra mim, você sabe como, através do telefone mais 1-647-830-0422. E se você quiser apoiar a gente também é muito fácil, basta clicar no link da descrição através do nosso Apoia-se, que é o www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. Valeu? Então até semana que vem, se tudo der certo. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.